Imagine você estar em uma disputa acirrada, metros de distância do pódio, quando o seu rival lança o carro por dentro de uma curva como se as regras fossem opcionais, e sai ileso. Pois é, essa parece ser uma habilidade que Max Verstappen domina como ninguém. Depois do GP dos Estados Unidos, onde ele e Lando Norris se enfrentaram com tudo, Lewis Hamilton finalmente quebrou o silêncio e falou o que muitos fãs da Fórmula 1 pensam há tempos. Max, há anos, se dá bem demais, em manobras que, para qualquer outro piloto, renderiam uma bandeirada de advertência. Mas até quando a FIA vai permitir isso? Hoje, vamos destrinchar os comentários de Hamilton e analisar se, de fato, Verstappen está jogando conforme as regras ou se está fazendo as regras. Então prepare-se, porque esse debate promete. Para quem acompanhou o GP dos Estados Unidos, foi uma corrida eletrizante desde o início. Norris partiu da pole com Verstappen ao seu lado. E o holandês não perdeu tempo para atacar. Logo na subida para a curva 1, Max fez o que já conhecemos. Mergulhou por dentro, forçando Norris a ir para o lado e abrindo o caminho perfeito para Charles Leclerc tomar a liderança. Resultado, ambos os pilotos passaram longe do ideal e Leclerc disparou na frente, sem ninguém para atrapalhar. E os comissários? Nada. Parece que para Verstappen alguns toques são permitidos, mas o que realmente pegou fogo foi a disputa no final da corrida. Norris, determinado a conseguir o pódio, pressionava Verstappen pela terceira posição. Foi então que na curva 12 ele tentou uma manobra por fora. E adivinhem, os dois acabaram saindo da pista. Norris voltou à frente, achando que tinha ganho a posição, mas a FIA não concordou e puniu o piloto britânico com 5 segundos. O resultado? O pódio, que estava a centímetros de Norris, escapou pelas mãos. E claro, isso favoreceu quem? Sim, Max Verstappen. Hamilton, que tem uma longa história de disputas acirradas com Verstappen, especialmente em 2021, comentou sobre o incidente antes do GP do México. Para ele não há novidade alguma. Max, há muito tempo, se aproveita desse tipo de manobra, e a FIA simplesmente deixa passar. Hamilton acredita que é preciso uma mudança nas diretrizes da Fórmula 1, porque do jeito que está, Verstappen continua jogando duro sem consequências. É como se ele tivesse uma carta branca para forçar a barra. E Hamilton não parou por aí. Ele comentou que a inconsistência das decisões dos comissários só torna as coisas mais complicadas. Dependendo de quem está julgando, as punições parecem variar. Enquanto outros esportes contam com árbitros fixos, a Fórmula 1 parece deixar as regras abertas à interpretação de cada comissário. Segundo Hamilton, é uma questão de padronizar as punições. Afinal, ninguém quer ver uma corrida onde as decisões parecem ser feitas no estilo livre. E o que dizer do público? Para muitos, o estilo agressivo de Verstappen é o que torna as corridas empolgantes. Mas até onde isso é justo? Porque cá entre nós, Max sabe exatamente o que está fazendo. Ele joga duro, empurra os limites e, na maioria das vezes, sai ileso. O problema é que essa postura coloca os outros pilotos numa posição desconfortável. Ou eles jogam tão duro quanto ele, ou correm o risco de acabar saindo como os bonzinhos que respeitam as regras à risca. É um dilema que parece dividir a Fórmula 1 em dois campos de jogo. O ex-piloto Anthony Davidson, agora comentarista, também entrou na discussão. Para ele, o que falta é que alguém bata de frente com Verstappen na pista. Davidson acredita que enquanto ninguém conseguir dominar o holandês, ele continuará sendo o mestre da pista. Segundo ele, Verstappen não precisa apenas ser desafiado em velocidade, mas em manobras e coragem. Será que alguém consegue fazer frente a esse estilo tão agressivo? Essa é uma pergunta que parece estar ecoando na cabeça de muitos pilotos do grid. Agora, voltando ao incidente entre Verstappen e Norris. Foi realmente justo penalizar apenas Lando? Se ambos saíram da pista, não deveria haver um critério que punisse os dois igualmente? Essa é a questão que Hamilton levanta ao falar de áreas cinzentas nas diretrizes de corrida. Para ele, essa falta de clareza só favorece pilotos como Verstappen, que sabem exatamente como tirar proveito das lacunas do regulamento. E sejamos honestos, um campeão sabe que a diferença entre vencer e perder está em conhecer as regras, e às vezes, saber driblá-las. Hamilton também aproveitou a situação para fazer uma sugestão interessante. Por que a Fórmula 1 não tem árbitros fixos, como em outros esportes? Imagina só, um grupo de árbitros consistentes que acompanham cada corrida da temporada. Isso não só traria mais justiça para o campeonato, mas também evitaria que a cada fim de semana tivéssemos uma nova interpretação das regras. Mas será que a FIA está pronta para esse tipo de mudança?
Afinal, eles parecem bem confortáveis em manter o status quo. E talvez seja esse conforto que alimenta a impunidade. Porque, no final das contas, a FIA nunca precisou realmente se preocupar em ser questionada. Mas, com cada vez mais pilotos e especialistas chamando atenção para essas decisões, será que a entidade não deveria rever sua postura? Afinal, se a Fórmula 1 é o auge da precisão, então por que a própria FIA parece tão confortável em deixar tudo em tons de cinza? Por outro lado, temos a percepção de que o estilo ousado de Verstappen é o que apimenta as corridas. Ele representa uma geração de pilotos que não tem medo de arriscar, que joga duro e quer vencer a qualquer custo. Mas essa apimentada na competição não deveria vir com um limite? Porque do jeito que está, parece que Max tem liberdade total para forçar seus adversários, sabendo que dificilmente será punido. Para Hamilton, a resposta é clara. Sim, algo precisa mudar. Ele sabe, mais do que ninguém, como é difícil lidar com o estilo agressivo de Verstappen. Foram várias as vezes em que ele mesmo se viu em situações parecidas, onde era empurrado por Max em disputas intensas. Então, quando ele fala sobre ajustar as diretrizes, não é apenas uma reclamação, é a voz de alguém que já experimentou na pele o que Norris vivenciou no GP dos Estados Unidos. Mas será que esses ajustes fariam com que Verstappen mudasse sua forma de correr? Provavelmente não. Max é um piloto que joga para vencer, e ele sabe como usar as regras a seu favor. Mudá-las pode apenas criar uma disputa ainda mais agressiva, onde os pilotos começam a desafiar os comissários e forçar suas manobras para ver até onde a FIA está disposta a ceder. Em outras palavras, pode ser que uma mudança nas regras apenas acenda ainda mais o fogo dessa competição. No final das contas, a pergunta que fica é: queremos uma Fórmula 1 onde a agressividade de Verstappen seja a norma, ou onde o respeito às regras seja algo comum a todos? Essa é uma discussão que vai muito além de um pódio ou de uma punição de 5 segundos. Ela toca o coração do esporte, aquilo que define o espírito de uma competição justa e limpa. E por mais que alguns digam que as manobras de Verstappen são parte do show, muitos se perguntam se esse show ainda está fiel ao que a Fórmula 1 representa. Então, o que você acha dessa postura da FIA e dos comissários? Eles estão realmente aplicando as regras de maneira justa? Ou Verstappen tem mesmo uma licença especial para forçar os limites sem grandes consequências? E mais, a Fórmula 1 deveria rever suas regras e talvez trazer árbitros fixos para aumentar a consistência nas decisões? Deixe seu comentário aqui, porque queremos saber a sua opinião sobre essa questão que parece dividir a todos. E se gostou desse conteúdo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também curte uma boa discussão sobre a Fórmula 1. Até a próxima!